Olá, educadores! É um prazer estar com vocês aqui novamente nesse grupo da Rede Pedagógica. Meu nome é Simone Lavorato e hoje nós vamos falar de conceitos muito importantes dentro do nosso contexto educacional. Nós vamos trabalhar as questões do cérebro, como o nosso cérebro aprende, né? E também assuntos específicos aí, a inclusão. Então, assim, como que esse cérebro aprende com as pessoas, como que ele funciona com as pessoas com deficiência, com as pessoas com transtornos, com as pessoas com dificuldades de aprendizagem, e vamos entender também um pouquinho qual a diferença entre esses aspectos, né, que eu citei agora. Então, para a gente começar, antes de falar um pouquinho de neuroeducação e desses conceitos, eu quero conversar com vocês sobre a inclusão. Então, nós vamos fazer uma breve contextualização sobre a inclusão. Eu sei que é a semana de inclusão, então muitas coisas vocês já viram, mas nós vamos fazer aí uma síntese sobre isso. E eu gostaria de começar falando com um conceito que eu considero muito importante, que é a questão da terminologia. Então, quando a gente fala, né, de inclusão, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são as pessoas com deficiência, mas é importante a gente ter em mente também que inclusão não é só de pessoas com deficiência, inclusão é de todos, né? Então a gente tem aí vários aspectos relacionados à inclusão que vão muito além da questão da pessoa com deficiência. Nós temos inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade, nós temos inclusão de filhos de presidiários que sofrem um preconceito muito grande, nós temos inclusão, né, das minorias, nós temos inclusão das pessoas com deficiência, nós temos inclusão de pessoas com transtornos de aprendizagem e transtornos diversos, nós temos inclusão de pessoas com dificuldade de aprendizagem. Então, inclusão, ele é um termo bem abrangente, tá? E dentro dessa abrangência toda da inclusão, nós temos várias especificidades. Nós vamos começar falando agora de uma das especificidades dentro desse processo de inclusão, que é a pessoa com deficiência. Então, só para a gente estabelecer, né, uma forma de trabalho, acho importante a gente entender que o nome correto, tá, é pessoa com deficiência. Tem muitas pessoas, inclusive estudiosos e educadores do Brasil, que ainda confundem e falam outros nomes que não são mais utilizados para designar as pessoas com deficiência. Então, quem escolheu essa terminologia não fui eu, né? Não foi você, são as pessoas com deficiência que, através do movimento de pessoas com deficiência, escolheu que esse é o termo mais adequado para ser utilizado. Isso não é uma coisa recente, tá? Ele já vem lá desde 1994, definido dessa forma, e a gente ainda vê as pessoas falando, né? Ah, as crianças especiais, crianças portadoras de deficiência, crianças... Então, assim, esses termos nós não utilizamos mais, tá? O próprio movimento de pessoas com deficiência já definiu que isso não é, que é um termo pejorativo que não os define, e o que os define é pessoa com deficiência, tá? Então, assim, por quê? Porque a gente não pode ter o foco na deficiência, o foco é na pessoa. O fato dela ter uma deficiência, né, não vai tirar o foco da pessoa, mesmo porque a deficiência não é dela, a deficiência é do meio que não está preparado para recebê-lo, do contexto arquitetônico que não tem, vamos dizer, um meio de acessibilidade, né, de mobilidade urbana, as calçadas que não têm acessibilidade, no contexto educacional, a falta de recursos adequados. Então, a deficiência está no meio e não na pessoa, tá? Então, por isso é muito importante. A gente sabe que ainda tem algumas pessoas, algumas instituições, algumas normas, né? Legislação ainda usa alguns termos do passado, como pessoas deficientes, pessoas especiais, né? Excepcionais. Tem até nome de instituições que ainda usam esse termo. Por quê? Porque na época que foi fundada, na época que foi criada, esses eram termos aceitos socialmente e não eram considerados pejorativos. Mas com o passar do tempo, ele foi ganhando, né, foi tendo uma mudança semântica nisso, ele foi ganhando um tom pejorativo. Então, por isso que a gente não utiliza mais esses termos nos dias de hoje, tá? O correto é pessoa com deficiência, a sigla PCD, então esse é o correto e a gente deve usar isso em respeito a essas pessoas, porque foram eles que definiram dessa forma, tá?
A legislação ela já vem sendo atualizada, as últimas que a gente tem todas já estão nesse sentido. O Brasil ele assinou, né, a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência em 2006, depois ele ratificou isso por meio de, né, um quórum qualificado, e isso tornou essa convenção, né, uma emenda constitucional. Então, assim, a gente tem hoje a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência no Brasil. Ela é uma emenda, ela tem status, né? Não é que ela tem status de emenda constitucional, por tratar-se de direitos humanos e por ter sido aprovada com um quórum, né, qualificado necessário para isso. Então, assim, não tem como a gente dizer que desconhece, né, ou que não sabe. Então, isso faz parte da nossa legislação. Então, um professor, principalmente, né, um educador, ele tem que saber, sim, os termos corretos para poder se dirigir às pessoas com deficiência sem ofendê-las, tá? Então, combinados, né, pessoal? O termo correto, pessoa com deficiência, ok? E aí, a gente tem, vou falar rapidamente, porque esse assunto é um assunto que me encanta, eu ficaria horas falando para vocês sobre ele, mas a gente tem um tema muito extenso e um tempo bem reduzido para falar disso, então eu vou dar uma acelerada aqui, tá? Só para vocês terem uma noção, essa questão da pessoa com deficiência no Brasil, os últimos dados que nós temos são do censo de 2010. Então, assim, já tem aí 10 anos que não foram atualizados e ele realmente deve estar bem defasado. Mas esses dados, eles já diziam pra gente que 23,9% da população brasileira apresenta pelo menos um tipo de deficiência. Então, olha só como é expressivo esse número. E muitas vezes a gente pensa assim, ah, não, pessoas com deficiência são tão poucas, a gente nem precisa se preocupar em ter um método educacional adaptado, em ter condições sociais adaptadas para isso, né? Então, primeiro, não é um número baixo, tá? É um número bem expressivo. Segundo, isso não é um favor que nós estamos fazendo à pessoa com deficiência, é um direito, tá? Ela é um cidadão como qualquer outro, ela tem os seus direitos resguardados. Então eu fico muito chateada, me incomoda demais quando eu vejo as pessoas tratando esse assunto como se estivesse fazendo um favor para a pessoa com deficiência, como se estivesse fazendo uma caridade. Não é isso, tá? É um direito resguardado, assegurado em lei e que a gente tem que lutar por fazer ele ser cumprido, tá? A gente sabe que, né, na história da humanidade, todas as conquistas, todas as vitórias vieram de muitas lutas e não foi diferente com a pessoa com deficiência. Para eles conseguirem, né, o que conseguiram, a gente sabe que ainda tem muito a galgar, mas para chegar no estágio que nós chegamos, foi muita luta, né, para conseguir isso. Então, por isso que a gente tem que encarar isso de uma forma realista. Não é caridade, é um direito, tá? E me incomoda muito quando as pessoas acham que eu vou fazer uma adaptação aqui no material didático para ajudar. Não tá ajudando, tá? Tá fazendo o que é seu dever, tá fazendo a sua parte. É nossa parte, é nosso dever fazer isso, tá? Então, quando a gente fala dessa questão da aprendizagem da pessoa com deficiência, a gente lembra muito de Vygotsky. Então, os conceitos, né, da teoria de Vygotsky, ele tem muito a ver, e eu diria que ele está bem, assim, interligado com a questão da educação da pessoa com deficiência, né? Então, assim, Vygotsky traz pra gente muito dessa questão, né, da teoria da compensação. E é muito o que acontece, porque às vezes a pessoa tem uma deficiência visual e ela vai, é lógico, utilizar outros órgãos do sentido, ela vai desenvolver mais outros órgãos do sentido para poder ter essa compensação. Então, é essa compensação que vai trazer pra gente, né, mais condições que a pessoa aprenda, que a pessoa consiga ter um aprendizado mais tranquilo e mais efetivo. Então, dependendo do tipo de deficiência, e aí a gente vai falar, nós temos várias deficiências, tem a auditiva, tem a visual, né, tem a questão da física, tem a múltiplas, né, que a pessoa tem vários tipos de deficiência, tem, assim, as deficiências são muitas, né, então se a gente for escalonar, aí cada uma delas vai aprender melhor, né, se adaptando de certa forma, de acordo com a teoria da compensação, se valendo mais de uma dessas características que ela consegue desenvolver melhor, tá? Então, por isso que quando as pessoas falam assim, a pessoa cega ouve mais do que a pessoa vidente, né? Não, o que acontece é o seguinte, a pessoa cega, ela não tá tendo ali o foco na visão, então ela consegue desenvolver uma percepção maior de certas situações.
tá? Eu vou contar para vocês rapidamente o caso que aconteceu comigo, foi bem interessante. Eu fui almoçar com um colega cego. E aí nós chegamos no restaurante, na hora do almoço, estava lotado. A hora que nós sentamos à mesa, ele falou assim, eu vou querer um suco de laranja. E eu, né, presa à minha questão visual, falei pra ele, deixa eu ver no cardápio se tem. E fui pegar o cardápio. E nisso ele falou assim pra mim, não, tem sim, eu vi o som do espremedor de fruta, né? Então assim, naquele caos, na hora do almoço, um restaurante cheio de pessoas, ele entrou, ele já ouviu o barulho do espremedor de laranja, sabia que tinha suco de laranja, lógico. E eu, presa na minha ignorância visual, que fui ver no cardápio se tinha suco de laranja. Nunca que eu ia dar atenção ao som ali, né, perceber, ter essa percepção de que tinha um espremedor de fruta funcionando. Então, é lógico, ele, na ausência da visão, ele acaba desenvolvendo outras percepções mais, né? E de forma mais efetiva. E aí sim a questão de que a gente tem a teoria da compensação. Então, a forma como as pessoas aprendem, né, ela vai variar, independente da pessoa ser uma pessoa com deficiência, independente da pessoa ser uma pessoa, né, sem deficiência, ser uma pessoa típica ou uma pessoa atípica, tá? Ela vai aprender e mesmo as pessoas, né, que não têm nenhuma deficiência e que são pessoas típicas, cada uma vai ter um estilo de aprender mais fácil do que o outro. Algumas vão ser mais visuais, outras vão ser mais auditivas, outras são mais sinestésicas, tem que fazer as coisas, né? Então, assim, os estilos de aprendizagem, eles estão presentes em todas as pessoas, independente de deficiência ou não. Agora, o papel do educador é identificar isso e explorar esse lado, né? Explorar esse aspecto aí para facilitar, digamos assim, o processo de aprendizagem. Daqui a pouco a gente vai ver também como que o nosso cérebro aprende. E aí ele vai funcionar também de forma igual para todos. Então, é uma forma também da gente entender melhor como é que a gente deve promover as ações educacionais aí para ter um melhor resultado, para ter uma maior efetividade dessas ações, tá? Uma outra questão que eu gostaria de tocar ainda a respeito dessa questão das pessoas com deficiência é que eu falei para vocês que a gente vai precisar de tecnologias, de metodologias diferentes, de estratégias diferentes. E aí a gente tem a ajuda da tecnologia assistiva. Então a tecnologia assistiva, ela é qualquer bem ou, né, produto ou serviço que vá facilitar a vida, né, as atividades de vida diária, que a gente chama das AVDs, que vai facilitar aí as AVDs das pessoas. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, uma dificuldade motora, se eu tiver um lápis adaptado, isso aí vai facilitar a vida dela. Isso é o quê? Uma tecnologia assistiva, tá? E quando a gente pensa em tecnologia assistiva, às vezes a gente pensa em algo muito grandioso, algo muito, né, potente. E não, gente, né? Às vezes um simples velcro que você coloca ali para segurar o lápis pode ser uma tecnologia assistiva. Então, a tecnologia assistiva vai desde softwares e equipamentos tecnológicos adaptados até uma bengala, até um velcro aí para segurar um lápis, tá? Então, a gente tem que entender também de tecnologia assistiva para saber o que a gente pode trazer para ajudar no nosso dia a dia, né? E outro detalhe quando a gente estabelece ações educacionais, a gente tenta adotar o modelo universal. O que seria o modelo universal? É um modelo que vai abranger o maior número de pessoas possíveis, mas isso não quer dizer que aquela estratégia pedagógica vai atingir 100% dos nossos alunos, ela vai atingir o maior número possível. E aí, os alunos que não ficaram dentro desse quantitativo são pessoas que eu vou ter que fazer uma estratégia personalizada para conseguir atingir o objetivo com esses alunos, tá? Então, o desenho universal, ele é sempre utilizado para que a gente possa ser utilizado por o maior número de pessoas possíveis. O desenho universal, ele não é só na área da educação, ele está também na área da vida, digamos assim, né, no mundo. Quer ver um exemplo? Quando você tem uma maçaneta de porta, e você tem aquela de rodar, uma bolinha, e você tem aquela que é um trinco que você abaixa e ele abre. Aquilo ali é um desenho universal. Por quê? O de trinco, tá? Porque o de trinco, qualquer pessoa vai bater ali naquele trinquinho e ele vai abrir. Até com uma bengala, você bate a bengala ali, você consegue abrir. Já o de girar, não. A pessoa tem que ter as condições motoras, né, funcionando 100% para que ela consiga apertar, pressionar e rodar aquela maçaneta. Então, se eu substituo essa de rodar por uma de trinco, o que eu estou fazendo? Eu estou garantindo o desenho universal, porque eu vou ter o maior número de pessoas que pode sim utilizar dessas questões, tá bom? Então,
Ele atinge 100%? Não, mas ele já é um grande avanço, porque ele vai atingir um grande número de pessoas, ok? Agora vamos falar também sobre a questão dos transtornos e dificuldades de aprendizagem. O que é importante a gente entender? Então, no nosso DSM-5, que é o nosso diagnóstico, né, o nosso manual diagnóstico de doenças e transtornos mentais, ele traz lá pra gente a questão dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, nós temos vários tipos de transtornos. Tá lá também o TDAH, tá o TEA, né? Tem vários transtornos. E um desses transtornos é o transtorno específico de aprendizagem. O que diz o transtorno específico de aprendizagem? Ele diz que ele pode ser subdividido, tá, em 3 categorias, que causam prejuízo na área matemática, prejuízo na área da escrita e prejuízo na área de leitura. Então, dentro, né, de vários transtornos neurobiológicos, eu tenho um transtorno específico que se chama transtornos da aprendizagem. E esses transtornos da aprendizagem estão subdivididos em transtornos que causam prejuízo à matemática, prejuízo à escrita e prejuízo à leitura. E aí a gente vai ter várias questões aí, dislexia, descalculia, dislalia, disgrafia, todos esses transtornos de aprendizagens ligado aí nesses 3 tipos de prejuízo. Então, quando a gente fala que causa prejuízo matemático, não é só na questão de operações simples matemáticas, mas é questão de até aplicar os conceitos matemáticos na vida, tá? Então, uma compra que vai fazer, como que vai calcular o troco, tá? A descalculia, por exemplo, ela causa até esse prejuízo. Então, não é só a questão educacional, ela vai abarcar a vida da pessoa e como um todo, trazendo várias, né, dificuldades. Então é importante a gente entender que quando eu falo de transtorno de aprendizagem, são questões internas, porque são questões do neurodesenvolvimento, tá? E elas podem causar, como eu disse para vocês, essas questões de questões com prejuízo na matemática, na escrita e na leitura. Depois, a gente também tem a questão da dificuldade de aprendizagem e que muitas vezes é confundida com os transtornos de aprendizagem. Então, eu preciso que vocês fiquem bem atentos, porque nem sempre, né, elas são parecidas. Então, elas são bem diferentes e a gente tem que saber diferenciar para poder auxiliar melhor o nosso aluno. Eu falei para vocês que os transtornos são questões do neurodesenvolvimento, então são questões internas, tá? Já a dificuldade de aprendizagem são questões externas, questões que estão não dentro da criança, não são um transtorno, mas são problemas normalmente no ambiente escolar, na família e na própria criança que podem afetar o desempenho dela escolar. E aí a gente vai ter, né, por exemplo, né, nas questões escolares, a gente poderia ficar horas falando, mas eu vou fazer para vocês uma lista mais rápida, porque realmente a gente não tem muito tempo hoje nessa aula, mas depois a gente vai ter um curso completo, depois se vocês quiserem, né, tiver interesse em aprofundar nessas questões. Mas a gente pode dizer que as dificuldades de aprendizagem estão mais ligadas às condições físicas da sala de aula, às condições pedagógicas, às condições do corpo docente, a escolaridade dos pais, tudo isso influencia, gente. Hábitos de estudo da família, condições socioeconômicas, desagregação familiar, né, problemas físicos de forma geral, problemas emocionais. Então vocês estão vendo que a dificuldade de aprendizagem ela está mais ligada a questões externas à criança. E o transtorno, ele é neurobiológico, então ele está dentro da criança, ele é interno, tá certo? Então, nesse sentido, a gente fecha esse grupo, né, contextualizando aí sobre a pessoa com deficiência, sobre a questão do que é transtorno de aprendizagem, a questão do que é dificuldade de aprendizagem, e a gente volta no segundo bloco para falar da neuroeducação e como a neuroeducação vai auxiliar a gente no processo de ensino-aprendizagem, tá? Ou seja, como o nosso cérebro aprende. Depois que a gente aprender isso, vai ficar muito mais fácil planejar as nossas ações educacionais. Pode ter certeza. Aguardo vocês aí no segundo bloco, tá bom?